Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos as complexidades da espiritualidade e das tradições religiosas. Hoje, adentramos em um território profundo e intrigante: os 4 pecados imperdoáveis por Deus. Preparem-se para uma jornada de reflexão, pois vamos desvendar as interpretações teológicas por trás dessas transgressões que, em algumas crenças, são consideradas tão sérias que desafiam a própria essência do perdão divino. Mas antes de começarmos, quero desafiar cada um de vocês a pensar: será que existe algo que Deus não pode perdoar? Estamos prestes a explorar essa questão controversa e descobrir o que diversas tradições religiosas têm a dizer sobre esses pecados que, segundo algumas interpretações, são imperdoáveis. Fiquem conosco até o final, porque as revelações podem surpreender e instigar nossas próprias reflexões sobre moralidade e espiritualidade. Sem mais delongas, vamos mergulhar no intrigante mundo dos 4 pecados imperdoáveis por Deus. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é frequentemente mencionada em contextos religiosos, sendo notável por sua consideração como um pecado imperdoável. Sua origem remonta a passagens como Mateus 12, 31, 32, onde Jesus adverte sobre falar contra o Espírito Santo. A interpretação desse pecado varia, mas a essência comum é a rejeição persistente da influência divina. O cerne desse pecado está na recusa contínua em aceitar a obra do Espírito Santo, que representa a graça e o perdão divinos. É uma rejeição consciente e persistente da luz espiritual, optando por permanecer nas trevas da descrença. Essa atitude é vista como uma recusa deliberada da salvação oferecida por Deus, resultando na caracterização desse pecado como imperdoável. A complexidade teológica reside na compreensão da natureza divina e na relação entre a humanidade e o sagrado. Alguns argumentam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é única devido à sua conexão direta com a rejeição persistente da graça divina, enquanto outros buscam nuances específicas para interpretar esse conceito. Segundo ponto: apostasia. A apostasia, muitas vezes definida como o ato de renunciar conscientemente à fé em Deus e aos ensinamentos religiosos, desperta debates intensos em diferentes tradições espirituais. A severidade dessa ação está intrinsecamente ligada à ideia de uma escolha deliberada e, em alguns casos, irreversível de se distanciar da fé. Apostatar não é apenas um ato de descrença, mas também uma renúncia ativa e consciente a um sistema de crenças que, em algum momento, foi abraçado. Aqueles que consideram a apostasia como uma transgressão imperdoável frequentemente argumentam que a escolha de se afastar da fé é vista como uma rejeição direta à relação com o divino. A gravidade da apostasia pode ser entendida através de uma perspectiva teológica que enfatiza a importância da perseverança na fé. Aqueles que defendem a ideia de que a apostasia é imperdoável muitas vezes a veem como uma escolha que vai além da dúvida momentânea, representando uma recusa duradoura à graça divina. No entanto, é crucial reconhecer que as interpretações sobre a apostasia variam significativamente entre diferentes tradições religiosas. Algumas correntes teológicas são mais flexíveis, permitindo espaço para o arrependimento e a reconciliação, enquanto outras mantêm uma postura mais rígida, enfatizando a irreversibilidade da escolha apóstata. A apostasia é um tema que transcende as barreiras religiosas, evocando reflexões profundas sobre liberdade de crença, escolha individual. Terceiro, assassinato. Em muitas crenças, o assassinato é visto como um ato de extrema gravidade, rompendo com a sacralidade da vida e desafiando os princípios fundamentais da ética religiosa. Embora a maioria das religiões reconheça a possibilidade de arrependimento e perdão divino para os pecadores, algumas linhas teológicas específicas destacam a singularidade e a gravidade do assassinato como um pecado imperdoável. A distinção está na compreensão da santidade da vida e na crença de que tirar a vida de outro ser humano é uma afronta direta ao plano divino. Essa visão não apenas enfatiza a perda irrevogável de uma vida, mas também reconhece a extensão da dor e do sofrimento causados aos que ficam. A gravidade única do assassinato é muitas vezes associada à quebra irreparável do tecido moral e espiritual. Contudo, é crucial notar que a interpretação teológica do assassinato como um pecado imperdoável não é universal. Algumas tradições religiosas, enquanto reconhecem a seriedade desse ato, também enfatizam a misericórdia divina e a possibilidade de redenção através do arrependimento genuíno e da busca ativa por perdão.
O debate sobre o assassinato como um pecado imperdoável nos desafia a mergulhar nas complexidades morais e teológicas que permeiam essa transgressão. A variedade de interpretações destaca a diversidade de perspectivas dentro das tradições religiosas, refletindo a busca contínua por compreender a relação entre a justiça divina, a misericórdia e a capacidade humana de redenção. Ao explorar essas nuances, podemos aprofundar nossa compreensão sobre como diferentes sociedades e sistemas de crenças abordam as questões éticas relacionadas ao ato de tirar a vida. Quarto. Rejeição persistente do perdão divino. A rejeição persistente do perdão divino vai além da catalogação de pecados específicos, concentrando-se na atitude constante de resistência à reconciliação com Deus. É um processo no qual o indivíduo, conscientemente, se afasta da graça oferecida, recusando-se a aceitar a oportunidade de perdão e redenção. Essa transgressão destaca a importância da aceitação ativa da graça divina para a reconciliação espiritual. Em muitas tradições religiosas, a ideia é que o perdão é acessível a todos, mas a rejeição persistente desse presente divino cria uma barreira entre o indivíduo e Deus. A disposição contínua de buscar perdão é crucial para superar essa barreira e restabelecer a conexão espiritual. A busca pelo perdão divino implica um reconhecimento sincero dos erros e a disposição de mudar. A resistência persistente a esse processo demonstra uma escolha consciente de permanecer afastado da luz da graça, perpetuando a separação espiritual. Nesse contexto, a rejeição do perdão divino é percebida como uma decisão duradoura que afeta não apenas a relação. A diversidade de interpretações teológicas sobre os pecados imperdoáveis é notável quando exploramos diferentes tradições religiosas. Cada sistema de crença aborda essa questão de maneira única, refletindo não apenas os ensinamentos sagrados, mas também as nuances culturais e históricas que moldam a compreensão da espiritualidade. Na blasfêmia contra o Espírito Santo, vemos uma interpretação que destaca a rejeição persistente da influência divina como o cerne de um pecado imperdoável. Essa abordagem é fundamental em muitas tradições cristãs e levanta questões teológicas complexas sobre a relação entre a humanidade e o sagrado. A apostasia, por sua vez, revela as diferenças na compreensão da liberdade de crença e da escolha individual. Algumas correntes teológicas veem a apostasia como uma decisão consciente e irreversível, enquanto outras permitem espaço para o arrependimento e a reconciliação, demonstrando a amplitude das interpretações dentro das mesmas tradições religiosas. O assassinato como pecado imperdoável destaca as divergências em como diferentes tradições valorizam a sacralidade da vida e a complexidade moral associada à transgressão máxima de tirar a vida de outro ser humano. Novamente, as interpretações refletem não apenas o substrato teológico, mas também a ética e os valores morais fundamentais de cada religião. A rejeição persistente do perdão divino nos conduz à reflexão sobre a dinâmica entre a graça divina e a vontade humana. Enquanto algumas tradições enfatizam a misericórdia divina e a prontidão para perdo. Ao final desta exploração, fica evidente que os pecados considerados imperdoáveis não são uma categorização universal, mas uma construção teológica moldada pela diversidade das tradições religiosas. Essa compreensão enriquecedora nos convida a um diálogo interreligioso e intercultural, promovendo a tolerância e o respeito mútuo nas discussões sobre fé e moralidade. Ao compreendermos as nuances por trás dessas categorias, transcendemos as barreiras sectárias e cultivamos um entendimento mais profundo da complexidade das experiências religiosas ao redor do mundo. Se este mergulho nas complexidades teológicas e morais enriqueceu sua compreensão ou despertou seu interesse, convido você a se inscrever no canal para mais conteúdos informativos e reflexivos. Não se esqueça de deixar seu like se apreciou a abordagem educacional sobre esses temas delicados. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando e dialogando sobre questões profundas que permeiam nossa jornada espiritual juntos, podemos construir uma comunidade de aprendizado e reflexão. Aguardo ansiosamente por sua inscrição e interação.